Olá, boa noite. Hora de começar mais uma live. Hoje o tema é ganho de peso na infância. É um tema que não só para a área de nutrição, mas para a área da saúde geral, da pediatria, da atenção infantil, é muito discutido e super polêmico, né? Quantas vezes eu que acompanho muito as redes sociais, os grupos de maternidade, identifico as mães trazendo os relatos, né, de ganho de peso do bebê, as intervenções que o profissional da saúde faz, muitas vezes está associado com a introdução precoce de fórmulas, às vezes com antecipação da introdução alimentar. Então, hoje a ideia é tirar um pouco das dúvidas de vocês sobre esse tema, né? Sobre o que seca, o que percorre o ganho de peso, quanto que a gente tem que olhar e como que a gente consegue interpretar essas informações que são tão importantes, né? Eu particularmente, né, tenho até um relato pessoal enquanto mãe. Então, a Manu, quando nasceu ali, nasceu com peso tranquilo, né, de um pouco mais de 3 quilos. E nos primeiros meses sempre era aquela bebê que a pediatra não colocava problemas, mas também não elogiava, sabe? Ela sempre, ganhou um pouquinho, né? Então a Manu sempre foi, nos primeiros meses de vida, uma bebê que ficava ali no percentil 15, um pouquinho até abaixo, né? E eu ficava bastante angustiada porque ela estava em aleitamento materno exclusivo, então dava aquela sensação de, nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Será que se eu corrigir alguma coisa, ela sobe um pouquinho na curva? E o que eu posso dizer desse tempo, né, é que quando eu relaxei, as coisas começaram a fluir. Ela foi essa bebê realmente que por um bom tempo era menorzinha, não era nem só o fato de ser magra, mas é uma bebê menor do que, do que a média, porque, enfim, eu não sou uma pessoa lá muito grande, o pai dela também não é tão alto assim, então, não, enfim, a questão genética conta bastante. E aí o peso acompanhava o fato dela ser um pouco menor. Então, estou vendo aqui as pessoas entrando, sejam bem-vindos. E a ideia realmente é poder tirar dúvidas que vocês possam ter sobre o ganho de peso aí das crianças, dos bebês. Então, começando falando, né, sobre esse assunto, é bastante importante que a gente faça o acompanhamento do ganho do peso da criança. E nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, é um indicador muito importante, né? Porque qualquer interferência no estado de saúde dessa criança, qualquer situação relacionada à alimentação dela, então se eu estou falando ali dos primeiros dias, semanas, meses, né? Então que é o bebê que está em alimentação láctea, né? Então a gente identifica muito facilmente o, a evolu essa alimentação acontecendo de uma forma adequada por meio desse ganho de peso, né? Então é muito importante que tenha essa avaliação periódica nos primeiros meses, mensal, depois a gente vai espaçando isso. No segundo ano de vida aí dá para ser com intervalo de 4, eventualmente um pouco mais também, mas é importante que seja feita essa avaliação pelo profissional da saúde, né? Até agora que a gente tem todos esses cuidados, né, de não sair à toa com a criança, de minimizar a exposição dela, mas a avaliação do ganho de peso é muito importante. Mas a gente não pode se limitar ao ganho de peso, né? Então, eu tenho que olhar o contexto dessa criança, então eu tenho que olhar o peso, tenho que olhar o crescimento, então quantos centímetros que essa criança vem aumentando aí mês a mês, de medições a medições, porque isso vai completar essa minha avaliação, né? Então, quantas vezes eu identifico que o peso de uma medida de um mês para o outro não foi tão acentuado, mas quando a gente vai olhar, de repente foi uma criança que teve um
crescimento até mais intenso do que ela vinha apresentando, né? E aí o peso realmente não conseguiu acompanhar isso, né? Provavelmente essa criança até concentrou energias para fazer esse crescimento, né? E aí não teve o ganho de peso. Então é muito importante a gente considerar esses dois indicadores e, na verdade, olhar esse bebê de uma forma geral, né? Porque um bebê que faz um ganho de peso pequeno, que cresce aparentemente pouco e apresenta ali também sinais de que o desenvolvimento começa a ser questionado ou começa a dar sinais de uma imunidade mais baixa, eu tenho uma interpretação. Agora, um bebê que aparentemente teve esse mesmo ganho de peso aí um pouco mais baixo, crescimento um pouco menos intenso, mas tá ativo, tá animado, a gente observa por um pouco mais de tempo, né? Então é muito importante ter esse olhar para o contexto, né? E não só me limitar aos números ali que a balança, que o estadiômetro, que o infantômetro vão me dizer, né? Porque se eu, enquanto profissional da saúde, eu preciso saber olhar para essa criança, preciso saber fazer uma anamnese com essa família para levantar mais informações, né? E não só usar um indicador para estabelecer as minhas condutas, né? E, e aí, né, o que a gente faz com essa informação de peso? Né? A recomendação é que a gente utilize as curvas de crescimento, né? Então, elas foram produzidas pela Organização Mundial da Saúde, e essas curvas de crescimento, né, elas são baseadas em diferentes populações do mundo, né? E a população brasileira, né, contribuiu para esses dados das curvas de crescimento, né? Então, tem uma representação ali dos bebês brasileiros que auxilia para que a gente consiga predizer que o meu bebê ele está próximo do padrão da curva, né? Ele pode refletir melhor a população da curva, né? E para entender então como que essas curvas foram elaboradas, crianças, né, dessas faixas etárias foram acompanhadas aí ao longo desses primeiros anos e registradas as suas informações de peso e de comprimento, né? Mas que crianças são essas, né? Não são quaisquer crianças, são crianças que foram amamentadas por 6 meses, que nasceram a termo, né, que não apresentavam outros problemas de saúde. Então, são crianças consideradas saudáveis e atendendo aquilo que é recomendado para alimentação dessa faixa etária, né? Então bebês que não utilizavam fórmulas, tomavam leite materno, né? E aí, né, quando você vai olhar a curva de crescimento, normalmente ela traz aquelas cores, né? A linha central, ela é verde, depois a gente tem a linha amarela e tem a vermelha, às vezes está vermelho e preto também, né? E aí vai dando até aquela sensação do semáforo, né? Porque o verde é o ok, o amarelo presta atenção e o vermelho tem alguma coisa errado, né? Vale a pena a gente tentar entender essas curvas pensando um pouquinho na distribuição dessas crianças. Então vamos pensar, trazer um pouco de uma explicação mais teórica. Vamos pensar que eu tenho 100 meninas, 100 bebês do sexo feminino de 6 meses. E eu peso essas 100 bebês nesse momento. E aí eu vou ordenar essas 100 meninas em função do seu peso. A menina número 1 vai ser a mais leve, a que pesou menos, a número 100 a que pesou mais, né? Então, aquela última linha, geralmente que é a linha que a gente chama do percentil 3, seria o peso da menina de número 3 nessa minha sequência. Aí a menina de número 15, né, do percentil 15, vai ser a 15ª menina, né? Lembra que eu falei da minha filha que ficava ali? O percentil 50 vai ser, então, a menina de número 50 nessa organização e assim por diante, né? Então, se eu tenho, como eu relatei, o caso da Manu, que estava lá perto do percentil 15, eu tenho um bebê que
está no percentil 3, o que isso significa? Que ele, dentre aquelas crianças da amostra saudáveis, amamentadas, ela é a terceira menos pesada, né? A terceira mais leve. São crianças saudáveis, então a curva foi feita baseada em crianças saudáveis. Para desmistificar, então, que não tenho, a princípio, necessidade de colocar todas as crianças na linha verde. Né? Se existe a linha verde, ela só existe porque existem as outras crianças mais leves e mais pesadas, as menores e maiores também. Né? Então, é uma utopia, né? E é desnecessário querer que as crianças todas tenham um determinado padrão, né? E muitas vezes a gente se depara com isso, né? Que é uma tentativa ali do profissional da saúde de fazer com que aquela criança vá ganhando mais peso, mas às vezes não faz parte do biotipo dela, ela tem uma estrutura corporal, uma condição ali que não cabe, né? E na verdade até a gente consegue fazer com que ela aumente o peso, mas aí acaba sendo um aumento de peso inadequado, né? Não saudável. Então a gente precisa fazer essa consideração da diversidade biológica, né? Então, se a gente pensar no universo adulto, somos muito diferentes também, né? Então, existem adultos que pesam mais, que pesam menos, são mais altos, são mais baixos. Então, isso vai começar a se expressar desde a infância, né? É claro que, como eu comentei, eu preciso olhar esse contexto, né? Então, aquele bebê que nasceu e vem se colocando no percentil 3, claro, eu tenho que ficar um pouco mais atenta, porque de repente esse bebê tem ali algum problema de saúde, alguma virose, uma infecção que acomete também o peso, eu tenho que ficar atento porque ele pode se colocar em risco, mas não necessariamente o fato dele estar ali na curva inferior, às vezes abaixo da curva inferior, isso significa um risco. O que eu sempre preciso fazer é comparar esse bebê com ele mesmo, né? O que significa isso? Então, no primeiro mês, ele estava num determinado ponto, na minha segunda medição, em que ponto que ele está? Né? Então, será que ele permanece ali mais ou menos na mesma distância da curva de cima para a curva de baixo? Ok, né? Sinal que ele está acompanhando o desenvolvimento que era esperado para ele, né? Ou não, de repente ele estava num determinado ponto e aí ele caiu um pouco, aí eu preciso observar, preciso tentar entender o que aconteceu, né? Eu tenho que fazer essa leitura não só trazendo essa comparação com a média da população, né? Mas eu preciso fazer a comparação dele com ele mesmo. E se a gente for olhar o formato, né, desses gráficos, dessas curvas, né, o nome mesmo já diz, é uma curva, então não é uma reta sempre ascendente. Quando a gente vai olhar o desenho, ela no começo ela é mais inclinada para cima e depois ela começa a ter uma subida mais sutil, né? Então ela fica menos arqueada. Então, isso já também vai me trazendo informações bem importantes, tanto para de peso como para de crescimento, né? Isso vai me mostrando que nos primeiros meses o bebê tende a ganhar ali, numericamente, mais peso, né? E conforme os meses vão passando, esse ganho de peso acaba sendo mais sutil, né? Acaba sendo menos intenso. Então, eu até fiz algumas anotações aqui para ilustrar para vocês, olhando o que seria um bebê lá da linha verde, né, no percentil 50. Ele, com um mês de idade, ele pesaria em torno de 4 quilos e 250 gramas. Com 2 meses, ele pesaria em torno de 5 quilos, então são ali 750 gramas. Quando eu vou para 3 meses, dá 6 quilos, então deu ali 1 quilo a mais, né? Com 6 meses, então passados 3 meses, foi para 7,5 kg. Então já não manteve essa proporção, né? Se a gente for fazer uma continha ali básica, daria meio quilo por mês. Dos 6 meses até os 12, daria
daria 8 ou 9 quilos. Então aí mais em torno de 1,5 kg para ele percorrer ao longo de 6 meses, né? E de 12 para 24 meses, então de 9 quilos, vai para 11,5 kg. Mais 1,5 kg para ganhar ao longo de um ano. E então, eu vejo as famílias às vezes muito aflitas de, mas ele não ganhou mais o mesmo peso que ele não ganhava. Eu falo, que bom que ele não ganhou o mesmo peso, né? Porque imagina se mês a mês ele vai ganhando 700 gramas, 1 kg, com quanto de peso esse bebê chegaria no final do primeiro ano, né? Chegaria com 12 quilos, 15 quilos, né? Primeiro que ele teria muito mais dificuldade para atender, atingir aquilo que seria esperado para essa faixa etária, pensando em desenvolvimento motor, né? Então, o começar a andar, imagina, com mais peso, menos estatura, porque não adianta a gente encher de alimento que o bebê não vai crescer mais, se não for do biotipo dele. Então, ele teria muito mais dificuldade e aí até com uma tendência para desenvolvimento de problemas de saúde, né? Então, é natural. No começo tende a ganhar mais e aos poucos vai ganhando menos, né? E aí tem uma fase mais crítica ainda, que é desse início da vida, né? Do nascimento. Então o bebê, o que é recomendado, né? O que é esperado que ele nasça ali com mais de 2,5 kg, né? O ideal até a gente fala que acima dos 3 quilos a gente fica muito mais tranquilo, mas esse bebê tem uma diminuição do peso corporal nos primeiros dias após o nascimento, né? Então ali em torno de 10, às vezes até 12% desse peso, ele diminui quando a gente faz uma segunda medição, normalmente na alta, no segundo dia de pós-nascimento, porque o bebê desincha, né? Então ele perde alguns líquidos após o nascimento e aí tem essa diminuição do peso dele, né? E também não tem essa expectativa de que ele precisa recuperar esse peso logo, imediatamente, nos próximos dias. Então ele tem ali uma semana, às vezes até mais tempo para retomar esse peso que foi, não falo nem que foi perdido, porque na verdade ele nem perdeu gordura, não perdeu massa magra, né? Ele perdeu líquidos e aí ele vai recuperando esse peso em função da alimentação, e aí sim ganhando massa magra, ganhando massa gorda, tudo isso que vai fazer esse peso ser retomado, né? Aquela recomendação aquele número muito cabalístico, né? De preciso ganhar 25 gramas por dia no primeiro mês, é um valor médio também, né? É um valor médio que não tem uma referência ali científica muito sólida para isso. Então, se a gente vai nos dados de literatura mais oficiais de Organização Mundial da Saúde, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, nenhum deles traz essa informação de que precisa ganhar ali categoricamente 25 gramas, senão eu preciso fazer alguma coisa por esse bebê, né? Tem até algumas informações da Organização Mundial da Saúde que a gente pouco observa, mas se a gente for lá no site onde tem as growth charts, tem as recomendações de incremento de peso do primeiro mês especialmente, e que aí tem, da mesma forma como existem essas indicações de percentis, né? Vai ter também o quanto que seria o esperado de ganho de peso daquele bebê mais magrinho até o bebê que ganhou mais peso, né? E aí às vezes a gente vai ver que são às vezes alguns gramas para um bebê, como pode ser ali 30, 40, tem bebês que chegam a ganhar até mais de 40 gramas por dia, né? Então não dá para a gente pautar nossa atuação, nossa conduta com relação à inserção de fórmula, às vezes a própria antecipação da introdução alimentar por meio desse valor, né? Porque é isso, é um valor muito padronizado, é a mesma coisa de falar isso, de que todos os bebês deveriam estar ali na linha do percentil 50,
né? Então, alguns vão ganhar menos, né? Alguns vão ganhar ali na ordem de 15, 16, 17, né? E aí, o que esse profissional da saúde, geralmente é o pediatra, né? Vai ter que ser o pediatra que vai fazer essa avaliação. Precisa avaliar como um todo essa criança, né? Então, vai ter que fazer uma avaliação mais completa. E aí, se eu tenho dúvida se tem alguma dificuldade de ganho de peso, uma insuficiência de ganho de peso, o que eu preciso fazer com relação a esse bebê? O que vocês acham? Eu preciso olhar a alimentação dele, né? Na consulta de puericultura, principalmente nessa primeira consulta, boa parte do tempo deveria ser gasto trabalhando a amamentação, né? E quando eu falo em trabalhar a amamentação, não é só perguntar como que tá essa amamentação, né? Tá mamando direitinho, tá tudo bem, porque são às vezes até perguntas que já direcionam a mãe para uma resposta, né? Então se te pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Mas o que é o bem, né? Às vezes o bem para a mãe pode ser algo que não esteja funcionando bem, né? Então, para a leitura dela, pela concepção, às vezes pela falta de experiência ou por outras experiências, ela acha que aquilo tá certo, mas se a gente esmiuçasse, se a gente incentivasse, vamos aproveitar então, coloca o bebê no peito para a gente observar pega, posição, conversar sobre se a mãe tá padronizando horário ou se não tá, porque às vezes vem com essa ideia, né, de só pode amamentar de tantos em tantos tempos e aí deixa de fazer a livre demanda, né? E aí fica com receio de ficar com o bebê no colo, então deixa o bebê sem mamar para completar determinados intervalos, né? Às vezes tem bicos artificiais, então a chupeta, tem mamadeira. E qual que é o problema disso, né? Eles vão competir primeiro, tem vários problemas, né? O primeiro deles é que ele vai competir com o momento que esse bebê poderia estar ali no peito sugando e se alimentando, né? Então, enquanto o bebê... E aí, se eu tô falando da chupeta, né? Enquanto o bebê tá ali chupando uma chupeta, fazendo a sucção da chupeta, se eu estivesse fazendo essa sucção no peito, ele estaria ali se alimentando, se hidratando, obtendo energia, né? E o outro grande problema é que quando esse bebê, ainda mais o bebê muito novo, né, um bebê recém-nascido, um bebê de primeiras semanas, ele entra em contato com outros bicos, né, então esse bebê está começando a aprender a mamar, né, e mamar não é algo tão simples assim, né, exige de força, de energia, de posição de língua adequado, de lábio, porque senão não sai tanto leite, né? Então o bebê vai aprendendo como faz isso. Quando entra outro bico na jogada, gera essa confusão, né? Então, ora tem um bico que exige um determinado posicionamento de língua, uma sucção, ora tem outro, né? E o bico do peito, né? Ele gera mais esforço mesmo. Então tem essa confusão de bicos que aí pode também interferir na amamentação. E se está interferindo na amamentação, pode interferir no ganho de peso, né? Então, quando eu começo a olhar para essa criança, né? Começo a olhar para como que essa amamentação está acontecendo, né? Faço o manejo, né? Do aleitamento materno. Eu consigo eventualmente identificar ali situações críticas, situações que possam representar um problema, fazer uma intervenção precoce e aí evitar um desmame, evitar uma necessidade de complementação com a fórmula, com outro leite, por conta do ganho de peso desse bebê, né? Porque se eu só peso essa criança, o que acontece? Eu posso identificar o problema, mas eu não sei qual que é a causa dele e eu faço uma intervenção em função só desse problema, né? Mas, poxa, eu poderia corrigir, né? Às vezes essa mãe ouviu que precisava da água, né? E aí o bebê tá tomando água em vez de estar só mamando exclusivamente. Às vezes tem uma infecção urinária que pode estar acontecendo ali e que também vai interferir no ganho de peso, né? Então tem vários pontos ali que precisam ser muito bem olhados, muito monitorados
no atendimento dessa criança, principalmente nas primeiras consultas, né? Então, para quem aqui que está me assistindo, para quem é mãe, olhe muito para a forma como o pediatra, para a forma como o profissional da saúde faz esse atendimento, né? Então, observou a mamada, te apoiou, te ajudou, te orientou no posicionamento, isso são cuidados muito importantes também. Estou vendo aqui um comentário. Para quem se sentir à vontade, quem tiver interesse, mande as dúvidas que aí eu vou respondendo. A Luna escreveu, lamentavelmente, a maioria dos pediatras só perguntam, nem se preocupam em olhar, ajudar, só aqueles pró-amamentação. É por isso mesmo, Luna, que eu estou ali fazendo essa cutucadinha, essa provocação de, sabe, escolher, tem condições de escolher o pediatra, né? Porque às vezes a gente está falando ali com pessoas que não conseguem ter esse leque de opções, né? Então é o pediatra que está lá na unidade de saúde, então é aquele que vai fazer o atendimento. Mas o que eu me preocupo muito é quando a família tem a condição de escolher e mesmo assim está indo naquele profissional que faz uma orientação muito superficial, né? E muito focada em doença, né? E não olha para a saúde, não tem esse olhar mais ampliado, esse olhar integral, né? Sobre a criança. E mesmo, né? E aí eu vou falar porque eu trabalho em unidade de saúde, unidade pública de saúde, né? Se você percebe que tem alguma coisa acontecendo errado, por mais que tenha essa ideia de, eu não estou pagando, na verdade você está pagando, né? Porque você paga os seus impostos, né? O atendimento não é gratuito. Ele vem por conta todos os impostos aí que nós pagamos. Se você identifica, você precisa ter condições de argumentar, seja argumentar com o próprio profissional, se você não se sentir à vontade, reclamar, fazer uma ouvidoria, porque quando a gente faz esse cuidado, né, imagine um profissional que tem essa conduta e atende 8 bebês num dia, sei lá, 20 na semana, e com esse olhar menos cuidadoso, né, esse olhar mais enviesado, né, olha o problema que está acontecendo, né, e de repente, se a gente tem esse hábito de chamar atenção, de questionar, né, é o cara que pode rever suas práticas, né, porque eu sempre falo, ninguém está ali tentando com o objetivo de fazer mal para a criança, né, então mesmo um pediatra que pareça desatualizado, que tem uma prática que a gente julgue não tão adequada, ele não está visando fazer algo ruim, né? Ele está buscando fazer o seu melhor, mas com uma orientação inadequada, antiquada, né? Que precisa ser refrescada e melhor conduzida, né? Que mais que é importante falar? Sobre esse ganho de peso também durante o período da introdução alimentar, né? Então, acho que tem ali uns momentos bem críticos da infância. Então, tem o período do nascimento, que denota muita preocupação e que, na verdade, essa criança precisa ser olhada com muita rapidez, né? Então, não é luxo querer que essa criança passe em consulta ali no 5º dia após nascimento, no máximo uma semana, porque quanto mais cedo a gente fizer esse acompanhamento, melhor, né? E aí depois no primeiro mês, se a gente ficou em dúvida, pede para voltar antes. Mas também, né, algo que o Carlos Gonzalez e o César Victor falam bastante, não adianta chamar o bebê, chamar a família para consulta só para pesar, né? Então, pesou, o que eu faço com essa informação, né? Eu preciso... E também não adianta eu mandar embora, coisas que me irritam bastante quando eu ouço, né? Fez a medida de um bebê, aí o profissional não sente muito satisfeito, fala, então vou te dar uma semana para melhorar isso, tá bom, mãe? Mas, poxa, e aí? Você manda a mulher embora, fazendo uma condição ali para ver se ela melhora a situação, mas, cara, você que tem que orientar, né? Então, se você ficou em dúvida, né, tenta ali
colocar alguma proposta, né? Faz alguma intervenção, né? Sugere alguma coisa para então você dar esse prazo aí de reavaliação, né? Não joga bomba no colo da família, no colo da mãe, porque você só está piorando o problema, né? Então você que é quem deveria e você quem pode fazer essa orientação. Então esse primeiro mês de vida, especialmente, ele é bem delicado, né? Porque é quando o aleitamento está ali se estabelecendo, às vezes tem essas nuances mesmo de fluxo da mãe, demanda do bebê. O bebê, às vezes, que nasce menorzinho, com um pouco menos de peso, ele fica mais sonolento e aí, às vezes, ele precisa ali ser motivado, mobilizado, faz cosquinha, acorda para ele mamar, né? É muito interessante ver isso, né? Que às vezes o bebê recém-nascido fica mais sonolento, né? Dá aquela sensação, ele é calminho, e aí quando ele ganha um pouco de peso, ele fica mais reclamão, mais chorão, por quê? Tá com energia, né? E aí ele consegue fazer mais as solicitações relacionadas à fome dele, né? E então aí sim a gente precisa olhar quando que é o momento que eu preciso incentivar esse bebê a mamar mais. E aí tem o outro lado, né, que eu falei que é o da introdução alimentar, que é onde eu gosto muito de trabalhar, de falar, que se joga muito peso relacionado ao ganho de peso, né, a importância do ganho de peso com o fato do bebê comer, né? E aí o que acontece? Lembra que eu falei que o bebê nesse segundo semestre tende a ganhar menos peso? É esperado que ele ganhe menos peso? Aí, às vezes, vem essas interpretações também errôneas, né? Então, o bebê, não ganhou mais os 750 gramas, ganhou 400, começou a introdução alimentar e está comendo pouco, né? Então, tem nada a ver que ele está comendo pouco, né? Na verdade, quantas vezes eu faço aí o desenho da curva com a família, falo, olha, ele ganhou o que estava sendo, o que era previsto para ele nesse último mês, né? Então, foi menos numericamente, mas proporcionalmente era o que era esperado. E a alimentação complementar não tem função, a princípio, de auxiliar no ganho de peso, né? A prioridade da alimentação complementar é, de novo, né? Coisa que deve estar gravada em todas as minhas lives. A alimentação complementar serve para ajudar esse bebê a aprender a comer para quando ele não tiver mais o leite, ou o leite aí tiver numa frequência menos intensa, né, mais espaçado, ele saber comer, ele saber se nutrir, ele conseguir ali ter energia e ganhar peso comendo a comida, né, comendo toda essa variedade de alimentos, né. E aí o outro sentido da alimentação complementar é ele entender o que é comer, né? Então ele entender o que é aquele ambiente de refeição, do vir para a mesa e gostar disso, né? Para também, conforme for crescendo, ele vir espontaneamente para a mesa, não precisa ser aquela criança que vem arrastada, chantageada, coibida para comer algumas colheradas, né? E comendo na base da pressão, da chantagem. Então, esse é o sentido da alimentação complementar. O bebê, nesse segundo semestre, ele vai fazer um ganho de peso ali que é esperado, muito ainda em função da alimentação láctea, né? Então, a amamentação é muito importante que o pediatra, que o profissional da saúde consiga trabalhar de uma forma com a família para fazer com que essa amamentação ainda esteja muito presente no dia dessa criança. Aí você pode me perguntar, mas e aí, né? A maioria das mulheres ou já voltou ao trabalho ou está voltando ao trabalho. Como que a gente garante que o leite materno seja o principal alimento, mesmo nessa condição, né? Então aí a gente tem vários pontos aí a serem pensados, né? O primeiro, né? Se eu consigo já identificar que essa mulher vai voltar ao trabalho com 4 meses, 6 meses, qual consulta que eu preciso começar a trabalhar com ela? A ordenha, o armazenamento do leite, a oferta do leite no copinho, né? Eu tenho que começar
com antecipação. Tenho que começar ali na consulta anterior de um mês para trás, porque essa mulher precisa, às vezes, aprender a fazer ordenha, identificar ali quem que vai oferecer esse leite para a criança, para fazer esse treinamento, conseguir o cuidador e o bebê se entenderem para fazer essa alimentação também, porque às vezes tem uma ansiedade ali do lado do adulto e isso dificulta muito, né? E às vezes aí vem uma introdução precoce da mamadeira, uma introdução da mamadeira precoce, não, uma introdução da mamadeira aí pela dificuldade do adulto de alimentar essa criança, né? Então, o primeiro ponto é isso, consigo fazer com que esse leite, mesmo na ausência da mãe, seja acessível para a criança, né? Tenha estratégias, né? Talvez eu não consiga fazer com que ele seja presente na mesma quantidade que esse bebê mamaria se a mãe estivesse com ele, né? Porque em contato com a mãe, ele vai mamar a cada 2, 3 horas. Quando essa mãe está afastada, às vezes a quantidade que ela conseguiu ordenhar vai dar ali para umas 2 vezes, 3 vezes no dia do bebê, né? Mas o organismo das crianças, ele é bem inteligente, né? E muitas vezes essa criança consegue se reorganizar, se reestruturar para, no momento de reencontro com essa mãe, obter aquilo, sabe, é o tal do correr atrás do prejuízo, né? Então, obter aquilo que ela não tomou, que ele não tomou ao longo do dia todo, né? Então, a mãe chegou em casa 5, 6, sei lá que horas no fim da tarde, esse bebê vai ao peito e mama numa intensidade, às vezes mama de madrugada, meio que para compensar aquilo que não foi tão ali presente ao longo do dia, né? E é claro que muitas vezes esse bebê vai acabar se alimentando também mais vezes. Às vezes ele até fica mais receptivo pela alimentação, né? Porque pelo fato dele não ter aquilo que ele está acostumado a receber como alimento, ele acaba aceitando a alimentação complementar também. Então ela vai fazendo já aos poucos, conquistando esse papel da nutrição, mas eu não posso depositar ali as expectativas de que fez 6 meses, já está pronto para comer, então tem que comer porque o mamar não é tão importante, né? Porque é muito importante sim, e é muito bacana quando a gente consegue assegurar esse aleitamento de forma ali predominante, né, de uma forma bastante significativa nesse primeiro ano de vida, né, porque é isso, é o principal alimento ao longo desses 12 meses, né, do sexto aos 12 meses é o principal alimento, até os 6 meses é o único alimento. Passado disso, né, e aí eu já tenho a expectativa de que esse bebê já está inserido na rotina alimentar da família, já consegue se alimentar relativamente bem de uma variedade de alimentos, pensando em consistência, em modos de preparo. O leite materno continua sendo importante, mas não como o principal alimento, mas como um alimento importante para compor a dieta aí variada dessa criança. E aí eu não posso esquecer que, quando eu falo em amamentação, não estou falando só também de nutrição, né? Eu estou falando de imunidade, eu estou falando de outras demandas ali, caminha muito junto com o desenvolvimento dessa criança, porque o ato de sugar, né, o trazer ali algo para a boca e sugar ajuda a acalmar, ajuda a criança a relaxar, ajuda ela a se reestruturar, né? E é algo que aos poucos aí ela vai criando outros artifícios, outras formas de lidar, né? Com dores, com desconfortos, com mal-estar, com ausências, né? Então aos poucos aí a amamentação vai sendo substituída por outras formas de conforto, de carinho, né? Mas é um alimento importante e que, apesar de ter esse receio, muitas famílias têm o receio, né, de que pelo fato do bebê continuar mamando, ele não come e que isso interferiria, né, no ganho de peso do bebê,
acho que é de uma forma muito. A gente reduz muito, né, quando a gente traz essa informação, né? Porque será que o bebê opta por mamar porque o mamar é algo que encanta tanto, mas por que a gente não conseguiu fazer com que ele se encantasse pela comida, né? Será que tem outras questões ali que a gente precisa ver nesse ambiente alimentar, na forma de ofertar o alimento, em como essa criança come, para que ela seja mais interessada, né, na alimentação, né? Porque tem isso também, a gente precisa olhar muito, às vezes tem dificuldades ou do ambiente ou mesmo dificuldades da própria criança, né? E que às vezes ela tá ali recorrendo ao peito, que é o que está sustentando ainda, porque se não tivesse nem ele, não é que ela ia fazer essa transição para comer os outros alimentos, né? Então ela está de uma forma ali preventiva, buscando aquilo que ela precisa por meio da amamentação, né? Eu acho que eu estou terminando aqui, eu acho que vale a pena também reforçar isso, né, do quando que a gente se preocupa com esse ganho de peso, porque é claro, né, o que eu estou falando aqui que existem biotipos diferentes, né, existem desenvolvimentos em ritmos diferentes, né, mas a gente tem que tomar cuidado também para não normalizar, né, não tratar tudo como normal e não ter essa sensibilidade de identificar situações problemáticas, né? Então, quando eu tenho uma criança que eu começo a identificar de uma avaliação para outra, uma queda ali na curva, né? Então, ela estava pertinho de uma linha X, aí de repente ela se afastou um pouco. Opa, né? Será que a gente pode ter algumas dúvidas, né? Às vezes é aquilo, né? No primeiro dia, numa medida, ela estava ali com a bexiguinha cheia, na outra ela tinha feito um xixi, isso já dá uma diferença. Então, vamos refazer, né? Dali algum tempinho, umas 2 semanas, refaz. Ou confirmou que está caindo, eu preciso olhar com mais tranquilidade, né? Eu preciso fazer uma investigação mais detalhada, né? Eliminar ali possibilidades, porque às vezes tem explicação, né? Para essas oscilações de peso, né? Então, as doenças da infância inevitavelmente vão interferir no ganho de peso. Então, a criança oscila com muita rapidez quando ela tem alguma virose, ela tem uma diarreia, tem algum problema de saúde, né? Então, preciso identificar isso. Às vezes coincide com esse fim aí do aleitamento materno exclusivo ou com a volta ao trabalho da mãe, né? Super importante, porque a mãe não conseguiu ali fazer a ordenha e então a quantidade de leite que esse bebê tem tomado caiu e está impactando nesse ganho de peso da criança, então a gente precisa considerar isso também e avaliar. Às vezes tem nascimento de dentes, né? Então o bebê passou ali uma semana bem chatinho, bem incomodado. Então vamos levantando as hipóteses, né, para conseguir mapear melhor. E aí, né, associar. Então foi só ganho de peso e crescimento, ganho de peso, crescimento e tá dando sinais ali de outros problemas, né? Então um choro mais intenso que ele não tinha, mais amuadinho, mais quietinho. Então, isso são elementos importantes de serem levantados e começarem a chamar a atenção, né? E tá, identifiquei, o que eu faço, né? Então, eu preciso ter condutas, né? Dado que eu faço um diagnóstico, eu preciso, junto com a família, construir condutas. Mas, sempre ficar muito atento que são condutas de acordo com o tempo, né? E com o contexto. Então, se é uma criança que, de fato, ela se encontra num risco muito grande pela perda de peso ou pelo não ganho de peso, e ela é muito nova ainda, está ali nos primeiros dias, primeiros meses, primeiras semanas de vida, talvez seja muito arriscado esse profissional investir somente no aleitamento materno para reverter essa situação naquele momento, né? Então, às vezes, teve uma queda muito grande talvez seja necessária a complementação com uma fórmula, né? Mas essa complementação precisa ser muito bem assistida, né? Então,
ela pode ser necessária ali por alguns dias, por uma semana, algumas semanas, mas eu preciso também ter um plano a curto, mas a médio e a longo prazo. Né? Eu não posso, então vou introduzir fórmula e assim vai continuar pelos próximos meses. Não, né? Então eu introduzi, né? Consegui deixar essa criança com estado nutricional mais adequado, retomou o ganho de peso, eu consegui agir ali no problema que eu estava depositando fichas de que aquilo estava atrapalhando o ganho de peso dessa criança. Então, vamos retirar, né? E aí a gente vai avaliando como que essa situação fica, porque o que normalmente a gente acaba observando é que quando entram, né, entra a fórmula, ou quando a criança maior entra ali um suplemento de calorias, de proteína, às vezes introduz um mingau, um alimento mais calórico, mas que a criança coma com mais facilidade, aí fica sem uma reavaliação, né? E isso é muito problemático, porque eu tenho que tratar isso como uma medida terapêutica, né? E tenho que olhar para aquilo que seria o ideal, para aquilo que seria o esperado para essa criança dessa idade, numa criança saudável, adequada, pensando em alimentação, pensando em aleitamento materno, né? Então, esses são cuidados muito importantes acho que a família precisa se apropriar mais dessas informações, não fazer o papel do profissional da saúde, mas precisa ter essa parceria, né? Então precisa os dois conseguirem andar juntos, né? Para fazer ali a melhor avaliação, traçar as melhores condutas para esse bebê, né? E quando essa família tem informações, né? Essa família cobra o pediatra de colocar essa criança na curva, olhar junto, né? Quando essa informação é colocada, né? Fazer essa projeção, fazer essa avaliação, isso vai fortalecendo, né? Você está mais ciente, né, do que vem acontecendo e consegue ter mais sensibilidade também para predizer se é algo de risco ou se é uma situação mais tranquila de ser lidada, né? Não sei se vocês têm dúvidas, se alguém quiser fazer algum comentário, quiser contar alguma situação que vivenciou ou buscar algum esclarecimento sobre algo que vem acontecendo, pode aproveitar, colocar ali como uma mensagem. E aí, né, só para quem está assistindo, essas lives eu venho fazendo todas as semanas, algumas vezes nesse horário noturno. Tenho feito as lives também na parte da manhã. Amanhã vai ter uma live às 10 horas, mas aí pelo canal do CR Nutri, que é onde eu trabalho pelo Centro de Saúde, pela Faculdade de Saúde Pública. Não é especificamente sobre alimentação infantil, mas é focada de novo em rotulagem, né? Então acho que faz um mês aí que aconteceu a primeira live sobre rótulos de alimentos. Eu falei bastante da lista de ingredientes, né? Então eu identifiquei algumas informações importantes relacionadas à lista de ingredientes e amanhã às 10 horas eu vou falar da tabela nutricional, né? Então como que a gente olha para aquela tabela ali que tem algumas informações tão importantes, um monte de número, né? Como que eu me aproprio dessas informações e faço um bom uso dela? Então, faço esse convite para você, me acompanhar amanhã às 10 horas pelo Instagram do CR Nutri e também mantenho o convite aqui para quem tem os bebês em fase de introdução alimentar, 2 cursos que estão acontecendo agora no formato virtual, que é o BLW Sem Mistérios, para quem tem um interesse, né, na alimentação complementar com a autonomia do bebê, né? Então o bebê liderando esse processo de alimentação. O BLW Sem Mistério já vai acontecer, tem uma turma acontecendo na semana que vem. Eu ainda tenho algumas vagas, tenho uma vaga, na verdade. Então, se você tiver interesse, manda uma mensagem no privado para mim, porque aí eu avalio se ainda não foi completa, se a gente não completou ainda a turma, e aí você pode participar, ou mesmo não conseguiu participar, dá para montar turmas aí, as turmas vão sendo montadas muito também em função das demandas,
E tem o curso, mesmo se você não se interessar pelo Baby Led Weaning, tem o curso O que o bebê vai comer, que ele é pautado nas orientações, nas recomendações do Guia Alimentar, que foi lançado no ano passado, o Guia Alimentar para as crianças menores de 2 anos, e como que transforma todas aquelas recomendações em prática, né? Então, mesmo que você não tenha interesse no BLW, mas é possível sim fazer uma alimentação respeitosa, adequada para o bebê, né? E quando esse bebê cresce um pouquinho, né, passa do primeiro ano de vida, tem o curso Comida de Criança, que também já aconteceu ali na semana passada e tem turma aí em vista para começar aí para fazer o curso no comecinho de julho. Então, se você tiver um interesse também no Maternidade Sem Neura, no Instagram do Maternidade Sem Neura, eu tenho o link para todas as inscrições, se você quiser saber de mais detalhes também. Então, eu te convido para preencher a sua inscrição. E também lá nesse link você consegue encontrar os materiais que são gratuitos. Então tem e-book sobre alimentação complementar, tem um e-book ali de resumo do guia alimentar para você baixar e poder usar sem pagamento nenhum, sem nenhuma pegadinha, é só você pegar e aproveitar. Então, eu vou me despedindo aqui de todo mundo. Desejo uma boa noite para todas e até a próxima live. Tchau, tchau.